pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Alan. No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma categoria de jogos que eu gosto muito, que são os jogos da categoria de deck building, né, que é a construção de baralhos, e é uma categoria com diversos títulos muito bem consolidados já no Brasil e com uma legião de fãs. E o jogo de hoje que eu vou falar, ele é de uma franquia de anime que já teve seu final, não lembro se surgiu primeiro o anime ou o mangá, mas acho que o caminho mais natural é o mangá e depois o anime. E é meio controversa a história, né? Muitas pessoas adoraram, algumas abandonaram perto do final. Eu fui uma dessas, porque eu achei que a história se perdeu um pouco. Mas o começo, principalmente as duas primeiras temporadas, são das melhores coisas que eu já vi na TV e esse jogo consegue trazer isso pra mesa. Então, sem muita enrolação, vou falar hoje sobre o Attack on Titan, né? The Deck Building Game. O Attack on Titan, ele é baseado na série, né? Acho que é Shingeki no Iki, qualquer coisa, eu prefiro chamar Attack on Titan. Lá fora, ele é um jogo da Cryptozoic, a Entertainment. A Cryptozoic, para quem não conhece, ela é muito famosa por fazer jogos nessa linha, né? De adaptações de franquias, seja de animações, ou seriados famosos, ou até mesmo filmes e alguns quadrinhos. Inclusive saiu há pouco tempo, se eu não me engano foram deles também, que é um jogo para você jogar exclusivamente solo, que é o The Dark Knight, né? Pra mim, a melhor história do Batman até hoje, né? The Dark Knight Returns, acho que é isso no inglês. Esse jogo aqui ele é de 1 até 5 jogadores, ele coloca idade acima de 15 anos acima, concordo, não só pelo tema, né? A gente sabe que tem gente sendo comida literalmente aqui nesse jogo, mas eu acho que ele, não é que ele tem uma complexidade, mas ele tem um grau de dificuldade que talvez possa frustrar muitos mais novos na mesa e até os mais velhos. O que mais que eu posso falar aqui? Bom, é isso. O que vem no jogo, né? Como ele é um deck building game, ele vem essencialmente com cartas, tá bom? Então ele vai vir com, não muitas, mas ele vem com uma quantidade generosa de cartas. Ele vai vir com alguns tokens com o nome das muralhas. Para quem não conhece a história, a humanidade, ela meio que foi subjugada, né, no futuro, aí, em algum momento meio distante, por uma raça de monstros só conhecida como os titãs, né? Então os titãs, eles são seres de forma bem deformada, vou mostrar algumas cartas aqui para quem por acaso não teve contato com a série, que eu acho difícil, mas eles vivem em muralhas, então a sociedade ela meio que ficou reclusa numa última resistência, né? Inclusive tem um review super antigo aqui no canal, que é de um board game da mesma temática, que é um jogo de dados, que é o The Last Stand, que é feito pelo Balzar, inclusive é um dos jogos que eu mais me diverti nos anos em que eu tive ele. Eu já não tá mais na minha coleção, mas eu sempre achei um jogo muito divertido por esse mesmo sentimento, porque ele traz a sensação de desespero do anime, né? Ali de você estar combatendo aquelas ameaças o tempo todo, mas principalmente aquela vitória naquela derrota estampada na sua cara. Tipo, você vai perder, você vai perder, você vai perder, e quando você vence uou! Né? Então você tem algumas muralhas. Então a humanidade ela vive dentro de 3 muralhas, que é a muralha Maria, a muralha Rose, né? Rose, mas não é a do Titanic. E ela tem a Sina também, eu só não lembro qual que é a ordem, qual que é a mais interior, mas é legal também na série, né? Falando um pouco sobre a série, porque isso é dividido por castas. Então, quem mora nas muralhas mais interiores é a nobreza, né, da sociedade, depois ali o que seria a classe média e na última muralha a classe trabalhadora, ali o pessoal mais da agricultura, esse tipo de coisa. E aí em volta de tudo isso é um mundo vasto que as pessoas têm pouco contato, não tem muito, só através do time de exploração, que são justamente os personagens dos jogadores, e eles ficam combatendo os ataques dos titãs. Então eles vivem em muralhas colossais, né? Então os titãs eles são pequenininhos, imagina que a muralha é o tamanho do meu braço, os titãs são isso aqui, então eles não conseguem penetrar essas muralhas, mas um dia aparece um titã gigantesco, muito maior que a muralha, dá uma bicuda na muralha e aí eles começam a invadir, é uma chacina. A série é muito boa, tá? Eu recomendo. Tem gente que gosta do final, gosta dos desenrolares, mas eu confesso que chegou ali perto do final, ficou meio frustrante. Então é um jogo de deck building onde cada jogador vai representar um dos personagens e você vai jogar a sua construção de baralho. Vou mostrar aqui um pouco do que mais que tem no jogo. Aí nós vamos ter aqui, né, as cartas dos inimigos, né, os titãs propriamente ditos. Então você vai ter cartas, as cartas vermelhas de titãs, que são titãs comuns, né, que você não vai ter dificuldade para derrotá-los, mas eles não são tão complexos. E tem também os titãs colossais, né, o próprio titã colossal e os titãs arch-enemies, né, arch-enemy, como ele chama aqui no jogo. Além disso, você também vai ter os tiles de muralha. Então é uma visão aérea da muralha, tá vendo? Aqui você consegue enxergar essa muralha colossal que eu tô falando e tem 2 áreas. Uma coisa interessante é o seguinte,
a área de compra no jogo, você se movimenta com os personagens nela, já vou falar um pouco mais. E você pode ficar tanto do lado de dentro das muralhas quanto do lado de fora. Quando os titãs começam a atacar as muralhas, você tem que mover os seus personagens para o lado de fora, através do aparelho de movimentação tridimensional, acho que é isso o nome dele, que aquele é chamado de 3D Gear. Então você vai ter uma movimentação de ponta a ponto, né? Você vai gastar pontos de movimento, e quando você vai parando nos locais de compra, cada estágio da muralha é um local de compra, então você vai ter alguns estágios de muralha e embaixo de cada um deles você vai ter cartas. Então você vai movimentar os personagens, onde você parar, você pode gastar pontos para comprar essas cartas e ir montando o seu deck. Mecânica bem simples, tá? Mecanicamente ele é simples, porém jogar ele é muito complexo. Que os outros tipos de cartas que nós temos. Nós temos cartas de ferimentos, então como todo bom deck building vai ter cartas que servem para sujar o seu baralho. Uma coisa interessante é o seguinte, quando você joga um jogo como Marvel Legendary, por exemplo, no Marvel Legendary você vai ter as cartas que elas sujam seus baralhos, que são as cartas de Wounds, né? Exatamente como essa, então elas vão diminuir a sua capacidade de jogo. Aqui não, quando você tem muitas cartas de Wound, então quando você baixa uma, você vai ter que imediatamente descartar as outras. Por quê? Porque se você chegar no seu turno, você baixar mais de uma carta de Wound, ou se você tiver baixado uma no começo do seu turno e por algum motivo você ganhar outra, você está morto. Você morre imediatamente, isso é muito legal, eu achei muito temático porque o jogo é muito letal, exatamente como o cenário que ele se propõe a adaptar. Aqui o 3D Gear, né, que você vê também 3 dos personagens principais da franquia, que é o Eren, a Mikasa e o Aren, acho que é isso o nome dele, esqueci. E é para você ajudar na sua movimentação. E aqui as cartas dos titãs, os Arch Enemies, né? Então aqui a Female Titan, para quem não conhece, ela é uma das personagens centrais da história, assim, né, a respeito dos titãs, e ela protagoniza algumas das cenas de lutas mais legais que eu já vi num anime. Aqui o Colossal Titan, que eu tava falando, né, que ele olhando por cima das muralhas colossais, e para quem não viu, né, eu não posso mostrar muito mais, porque talvez eu possa dar alguns spoilers sem querer. Os titãs também vão ter umas cartas de ataque sempre que você for causar dano nos titãs colossais, se estiver prestes a derrotá-los, eles têm uns contra-ataques finais, então assim, é muito difícil esse jogo, tá? Muito difícil. Aí aqui as suas cartas básicas são as cartas de Courage, né, que elas servem para tanto dar dano como pontos de compra, para você comprar. As cartas de Trust, né, que é para você se movimentar. E é isso, pronto, você vai ter esses dois tipos básicos de carta. Mãozinha de 10 cartas, se eu não me engano são 3 de Move, né, que dão Move, e o restante de Power, né, de Courage. Então basicamente o jogo é isso, no seu turno você vai poder gastar pontos de movimento, para você ir se movimentando entre os espaços da muralha, comprando carta. O próximo jogador faz isso e assim por diante. Sempre que for abrir a vez, né, uma nova rodada, você vai abrir o baralho de compra e as cartas dos titãs comuns e também dos colossais, elas ficam no baralho de compra. Então sempre que você for abrir uma carta e ela for de um titã, ela vai pro lado de fora da muralha, tá bom? Aqueles tiles de muralha que eu mostrei, e aí ele tem que ser combatido. Os titãs, se eles não forem combatidos, os titãs comuns, eles vão dar um ataque na muralha que vai causar 1 ponto de dano nela. Todas as muralhas têm 2 pontos de vida, né, cada seção da muralha, e os titãs colossais, né, os titãs Arch Enemies, perdão, eles vão causar sempre 2, então eles já destroem uma seção da muralha imediatamente. O jogo acaba quando morrer todo mundo ou quando a muralha for completamente destruída, tá? Então assim, resumão, bem simples, bem básico, tá? Para vocês entenderem a ideia central do jogo. Não vou me estender muito. Desculpa. O que eu achei bacana no jogo, né? Eu não mostrei também as fichas de personagem, perdão, né? Então aqui ó, nós temos os personagens que estão disponíveis e todos eles têm habilidades, então o jogo tem uma certa simetria, tá? Aqui o Eren, né, o personagem principal da trama no início da série, aqui os seus companheiros de equipe. Aí uma coisa que eu não gosto muito da série também é que os protagonistas, eles nunca morrem, né? Então tipo, eles sempre entram em situações desesperadoras, mas eles nunca morrem. E aqui o Levi, né, que acho que é o queridinho de todo mundo, é quase que o Wolverine do Attack on Titan. Então, se você gosta de personagens escalados, extremamente mortais e eficientes no que fazem, ou seja, a arte de matar, o Levi talvez se torne um queridinho aí do seu gosto. Mas falando sobre o jogo, né? Eu acho que o jogo, na proposta de adaptar a temática, né, a dificuldade das batalhas, porque ele foca nisso. Ele não foca no world building, né, na construção do mundo, do cenário. Ele foca especificamente nas batalhas. Então, exatamente como Last Stand, esses jogos eles são da mesma época, se eu não estou falando besteira. Tá? Tanto o Last Stand, que saiu no Brasil para Galápagos Jogos muitos anos atrás, se não me engano em 2018, se não falando besteira, e esse aqui, o Deck Building, eles têm uma proposta de jogo muito próxima, né? Que é desafiar os jogadores ao extremo.
O Last Stand, ele tinha um negócio que era o Titã, né, um Titã 3Dzinho, que você ia escalando com os personagens e tal, e você tinha como dar um hit kill, assim, era muito legal, muito bacana. E tinha muita sorte envolvida, né, porque às vezes não pode sair o dado que você espera. Aqui você consegue construir uma estratégia. Qual que é o problema, tá, que eu vi no jogo? Eu achei que o jogo, ele é desafiador, mas às vezes ele é desafiador demais. Então se as cartas que você precisa, elas não vêm, o seu jogo às vezes não acontece. Então ele não é, ele fala de 1, né, até 5 jogadores, mas o ideal são 3. Jogue sempre em 3 pessoas, porque você vai conseguir combater o cenário. Jogar de 2 é quase impossível, tá bom? E 4 acima eu achei que o jogo fica longo demais, o jogo fica interminável. Eu pude jogar ele até 4 jogadores, em 5 eu não joguei, mas em 4 eu achei que ele fica muito longo para as propostas, porque um deck building estruturalmente ele é um jogo para ser jogado de forma rápida, de forma a você prestar atenção no que está acontecendo. Então, quando o jogo demora demais, eu acho que perde um pouco o time. E quando você está falando de um jogo sobre batalhas, a ideia é que ele seja frenético, que ele te mantenha engajado ali, né? Não que você fique, meu Deus, quando é que vai acabar esse jogo? Meu Deus, entendeu? Não é legal, tá? Eu acho que isso é um demérito desse jogo. Mas assim como o deck building ele funciona, ele é um deck building simples mecanicamente, ele não tem nada que reinventa a roda ou torna tudo melhor, isso é um grande mérito dele, né? Eu acho que o deck building ele tem que sim ser simples, né? Mas ele ser frenético, mas o que eu gostei é que eu me senti mesmo aqui combatendo os titãs com toda a dificuldade proposta pelo cenário dele. Então, o Attack on Titan, tá bom? Deck Building Game, ele é um jogo que só existe lá fora, né? Não tem nem previsão, acredito que ele não saia aqui no Brasil, em hipótese nenhuma, até porque a série já acabou, acho que o hype já desceu um pouco, então não vejo esse jogo sendo publicado no Brasil. Mas se você gosta de jogos de deck building e gosta do tema, é um jogo interessante para você poder conhecer um dia. Críticas, comentários, sugestões, sempre bem-vindos. Aquele abraço.